Quantos acharam, digam glória a Deus. Palavra do Senhor, Filipenses 4, a partir do versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas neste instante, a fim de que o Teu Espírito venha estar derramando graça sobre a Tua igreja. Pai, que ela seja fortalecida no Senhor. Se o Senhor quer libertar, liberta, Senhor. Se o Senhor quer transformar o estado da alma, transforma, Senhor. Deus, opera cura no meio do seu povo. Traz, Senhor, alento, conforto à Tua igreja. Ela precisa de uma mão que suaviza. Ela precisa de um poder, Senhor, que a fortalece, a dispõe a estar diante de Ti. Oramos para que a esta hora a Tua palavra, que dá desde o começo desse culto sendo cantada, falada, lida, ela, Senhor, ocupe lugar em nossa mente e ela prevaleça diante de todas as oposições, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 264 milhões de pessoas no mundo estão acometidas por esse mal da ansiedade. Não é brincadeira, é muita gente. É gente de todas as classes, de todas as idades. Existem crianças de meses ansiosas, sofrendo com esse mal. A gente está sendo vitimado muito, esses dias muitos mais, por causa dessa pós-pandemia, esse tempo pós-modêmico. E aí isso vai cada dia mais, muitas vezes, se alterando, né? Sendo algo terrível em nossas vidas. Queridos, é bom a gente fazer uma distinção entre ansiedade patológica e ansiedade de origem espiritual. Porque tem remédio que você toma que causa ansiedade. Tem doença que você tem que pode causar ansiedade, né? Chega uma certa idade, você precisa tomar alguns remédios para hormônios, e esses remédios também causam ansiedade. Existem enfermidades que ela naturalmente provoca ansiedade e depressão. Então você vai ter a ansiedade patológica, que é comum, todos nós estamos sujeitos a tê-la, devido a uma doença, devido a algum remédio, devido a algum tipo de manipulação medicacional, de maneira que a gente precisa separar. A Bíblia, ela não trata da ansiedade patológica como doença, provinda de algo com enfermidade. A Bíblia trata da ansiedade que tem origem na fé, que tem origem ali, na questão espiritual. É nessa ansiedade que a Bíblia vai colocar a sua atenção, e Jesus, os discípulos, os escritos sobre a ansiedade da Bíblia vão deixar claro que a gente, como povo de Deus, não temos razão nenhuma
de vivermos ansiosos. Do ponto de vista espiritual, você pode ter ansiedade como uma enfermidade, como um mal provindo destas vidas, dessas coisas desta vida aqui. Mas do ponto de vista espiritual, a gente não devia ter e não deve ter nenhum tipo de ansiedade causada dessas origens. Toda ansiedade que a Bíblia vai tratar, ela vai focar que a gente precisa confiar em Deus, que a gente não pode ter medo das coisas deste mundo e confiar no Senhor. Então o tempo todo a Bíblia vai focar que a gente mantenha-se descansado em Deus, contentado em Deus. A ideia de ansiedade na Bíblia é uma pessoa que está em aflição, ela está tendo rasgada ao meio, está sendo puxada, ela está em atrito, ela está em confusão, ela está dividida. A ideia de uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ela não tem como permanecer somente aqui e agora. Ela está ansiosa pelo amanhã, ela está preocupada com o que vai vir, ela está se martirizando agora, hoje, pelo que vem amanhã. A ideia que está presente nesse texto que lemos, quando o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, é uma ideia de imperativo. Ele está dando uma ordem. Do ponto de vista patológico, Paulo não podia dizer: não seja ansioso, porque você pode pegar essa enfermidade de qualquer forma aí, dos pontos de vista humanos, dos meios humanos. Mas do ponto de vista espiritual, o apóstolo Paulo tem toda a autoridade para dizer, para dar uma ordem. A gente não tem motivo, razão nenhuma para viver ansioso concernente ao amanhã. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Deus é que conduz os nossos dias. Quem nos protege é Deus. Tudo que a gente vive na nossa vida aqui, tudo depende de Deus. Nada com Deus podemos fazer. Sem Deus, melhor dizendo, nada podemos fazer. Portanto, o apóstolo Paulo dá uma ordem concernente a essa ansiedade. Se você confia em Deus, se você teme ao Senhor, se você tem fé em Deus, então a ansiedade não deve, isso é uma ordem, fazer parte da sua vida. Repito, você pode ficar enfermo do ponto de vista das enfermidades, patologicamente falando, ter ansiedade. É comum, pode vir de algum mal aí que pode nos ocorrer, não alcançar. Porém, do ponto de vista espiritual, nenhum crente, nenhum filho de Deus tem razão de ficar ansioso. Amém? Uma das coisas mais controversas da terra é um filho de Deus ficar ansioso. Imagine, tendo o Deus que você tem, tendo o cuidado que Ele tem por você, o amor de Deus por nós, o que Ele já fez por nós, o que Ele faz por nós, o que Ele está disposto a fazer por nós, e a gente vive ansioso. Tem coisa errada. Tem coisa errada. É isso que Paulo está colocando aqui. Tem coisa errada. Se você está vivendo ansioso, aí ele dá alguns conselhos, ele dá algumas atitudes para você praticar, para você viver. Mas antes de entrar nelas, eu quero mostrar aqui algumas questões, porque muitos de nós cristãos, né, e agora falando da ansiedade espiritual mesmo, aquela que é do ponto de vista espiritual, têm vivido ansiosos. Nesse mesmo epígrafe aqui da nossa leitura, um pouquinho versículos antes, no versículo 2 e 3, temos um caso de duas irmãs. Duas irmãs que estavam pensando diferente. E por causa disso, elas estavam tendo um atrito na igreja lá de Filipenses. No versículo 2, Paulo fala o nome de cada uma delas, Evódia e Sintique. E Paulo escreve a essas duas irmãs dizendo: olha, pensem concordantemente a mesma coisa. Em outra linguagem, vocês precisam pensar harmonicamente para viver em paz. E ele cita essa questão dessas duas irmãs aqui. No versículo 13 ele pede, aliás, que o seu companheiro ali, ele cita o nome desses irmãos aqui, Clemente. Ele pede a esses irmãos que auxiliem essas irmãs que estão pensando diferente a estarem se concordando. E Paulo apresenta uma razão, porque tanto elas como esses irmãos
os nomes deles se encontram no livro da vida. No versículo 4, Paulo dá uma outra ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele dá uma ordem aqui que também a gente pode estranhar, tal como ele deu a ordem de não andar ansioso, ele também dá essa ordem aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque de fato o crente em Jesus Cristo, ele não tem motivos e razões para andar cabisbaixo, entristecido. Ele tem uma ordem aqui para que ele se alegre. Amém? E Paulo vai dizer, meus irmãos, claramente aqui para nós, o que é que faz com o cristão? Ele, mesmo crente em Jesus Cristo, ele caia em algum tipo de ansiedade espiritual. E essa ansiedade espiritual gera aqueles sintomas no corpo, das mais pequenas, sintomas, dos mais pequenos sintomas até os maiores. E Paulo lembra a nós aqui que se algum cristão está tendo a ansiedade em sua vida, é porque de alguma forma está faltando confiar em Deus. Essa é uma das primeiras razões. A ansiedade na vida de um cristão autêntico é falta de confiança em Deus. É também falta de oração. Ele não está orando. Não está orando corretamente. É também, Paulo coloca aqui que quando nós ficamos ansiosos como cristãos, é porque de alguma forma nós estamos usando de forma errada os nossos pensamentos. Os pensamentos devem estar sendo minado por coisas e formas erradas de pensar. Pensamentos errados geram sentimentos errados e geram ansiedade. Paulo também nos faz entender que se o indivíduo que está ansioso, cristão, ou ele está com falta de confiança em Deus, ou ele não está orando corretamente, ou ele está usando seus pensamentos de forma errada, ou ainda ele não está praticando de forma correta a vida cristã. Tem coisa errada na sua vida cristã. Essas são as portas de entrada, espiritualmente falando, da ansiedade. Quem não ora ou ora de forma errada pode ficar ansioso. Quem não confia em Deus de maneira sincera e integral também pode muito ficar ansioso. Quem usa os seus pensamentos de maneira errada, lida com eles de maneira errada, também leva-se à ansiedade. Ou ainda, acredito que esse é um dos mais praticados. O indivíduo, ele não sabe ou não faz, não pratica a vida cristã como deveria. Ele não pratica a palavra de Deus. Isso produz ansiedade, insegurança. Amém, irmãos? Qual o conselho de Paulo então? Está bem claro aqui. Nos versículos 6 em diante, ele fala: se algum de vós andar ansioso por alguma coisa, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Paulo está dizendo, você precisa orar corretamente diante do Senhor. Você precisa aprender a orar, que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A gente precisa aprender a orar. E aqui tem 3 classificações de oração. Tem a oração, tem a súplica e tem aqui ações de graças que Paulo aqui lista para nós. Quando ele fala oração, o indivíduo que está ansioso, ele está precisando orar. E a oração na vida dele não é somente o que vai aliviar a ansiedade, mas ela também serve como antídoto para prevenir a ansiedade. Quando a gente vive uma vida constante de oração regular, isso nos protege da ansiedade. Mas orar é falar com Deus, é pedir a Deus, é levantar, abrir com Deus um diálogo e deixar diante dele a nossa petição, nosso coração exposto. Sejam conhecidas diante do Senhor as nossas orações, as nossas petições pela oração. A seguir ele já coloca uma outra categoria de oração. Ele fala da súplica. E a súplica já é alguém chorando, desesperado: Senhor, estou precisando de algo. É alguém clamando, alguém suplicando a Deus.
É algo que você não pode esperar para amanhã, tem que ter hoje. E você suplica, você clama, você se derrama diante do Senhor, suplicando a Deus que Ele lhe agracie, lhe abençoe. Paulo lista a oração, ele cita a súplica, e ele diz para nós também a oração de ações de graças. Amém? Queridos, aqui está a melhor oração para vencer a ansiedade. Nunca mais se esqueça disso. A melhor oração para vencer a ansiedade é a oração de ações de graças. Como é que ela é? Você começa a trazer à memória tudo que Deus já fez por você. Os milagres, as maravilhas, os livramentos. Se Deus já fez lá atrás, por que Ele não pode fazer de novo? Não existe melhor oração do que trazer à memória os feitos do Senhor, o poder dele manifestado, o cuidado dele sobre nós. A gente podia ter morrido, a gente podia ter vivido tantas situações difíceis, e o Senhor foi conosco. Isso é uma das melhores orações para quem está inseguro com amanhã, porque se o Deus que ontem operou maravilhas, com certeza amanhã Ele estará com você. Ele não nos abandonará, Ele não nos deixará só. Por isso, ansioso, Paulo recomenda: ore corretamente, ore de maneira suplicando, ore de maneira com ações de graças, fale com o seu Deus. Diante dele sejam conhecidas todas as vossas petições. Amém? No versículo 7, o apóstolo diz: quando a gente orar, ele vai dizer: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, o que é que ela vai fazer? Guardará o vosso coração e vossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus. Veja o que ele está dizendo. É interessante a palavra aqui, guardará. Ele cita aqui a palavra guardará, porque essa palavra no grego ela tem uma ideia de uma pessoa que está fazendo segurança, de um policial, vamos na nossa linguagem aqui, um segurança, um policial, e ele está ali guardando, de acordo aqui com o texto, ele está guardando o seu coração, ele está guardando a sua mente de ser atingido pela ansiedade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Paulo está dizendo que Deus vai pôr um vigia na porta do nosso coração, para que a ansiedade não entre. E esse vigia se chama paz. Vai estar ali guardando você. Você vai estar sendo assegurado. A ansiedade vai querer entrar, mas você vai ter a paz de Deus lhe tomando conta, lhe guardando, lhe cobrindo sua mente e o seu coração. E isso tudo em Cristo Jesus. Pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer. A paz de Cristo vai estar como guardião em seu coração. Essa é uma promessa, meus irmãos. Essa é uma promessa. Depois que a gente ora ao Senhor, suplica, dá ações de graças, a paz de Deus, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos nos apossar dessa promessa. Se o Senhor disse que é assim, a gente precisa confiar nessa promessa da parte do Senhor. Amém? No versículo 8, nosso amado irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos coloca aqui, finalmente, ele usa a expressão finalmente para dizer: olha, até que enfim, eu preciso falar para vocês o que é mais importante agora. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? O que Paulo está dizendo para nós, para os irmãos de Filipos, irmãos que viviam naquela época debaixo de uma tensão muito grande. A cidade de Filipos era uma cidade como uma colônia romana, e nessa colônia romana, quem morava muito lá eram os romanos. E os irmãos que se convertiam, iam adorar ao Deus de Israel. E nenhum romano, nenhum soldado romano, nenhuma hierarquia romana
aceitaria que você adorasse a outro Deus, senão o imperador. Então, convertido ao Evangelho, os irmãos de Filipos viviam uma tensão muito grande, porque esses irmãos eram perseguidos pela sua fé. Esses irmãos eram maltratados por causa da sua fé. Moravam no meio de pessoas romanas que não aceitavam o Deus que Israel tinha, o Deus que os irmãos tinham. De maneira que o apóstolo diz: olha, foquem em sua mente, pensem naquilo que é correto, naquilo que é bom. Enche a sua mente de coisas boas, de coisas limpas, de coisas puras, de coisas amáveis, de boa fama. Ou seja, encha a sua mente de coisas corretamente, de coisas boas, de coisas puras, de maneira gloriosa, que agradem a Deus. Em outras palavras, meus irmãos, o apóstolo está dizendo: além de orar, o remédio para a nossa ansiedade diante de Deus é a gente encher a nossa mente daquilo que é bom, daquilo que é agradável a Deus. Se você é aquela pessoa que fica enchendo a mente de tudo que vê, passa o dia se entupindo de coisas, de tudo que você não peneira nada, não filtra nada, e depois diz: Senhor, estou ansioso, misericórdia. Você precisa cuidar do que entra na sua mente. Você precisa pensar de maneira correta, tal como diz a palavra do Senhor: tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A mente tem que estar cheia, mas está cheia de coisas boas, que glorifique o nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso adversário sabe muito bem que a gente tem uma mente que ela precisa estar sendo ocupada com aquilo que é bom. A gente precisa encher a nossa mente daquilo que é bom, de bons pensamentos, de bons ensinamentos, de boas palavras. E isso tem que ocupar o nosso pensamento de maneira cheia. Mas há uma necessidade muito grande de vigilância, de prudência. A esses irmãos aqui de Filipos, ainda o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele cita desses irmãos, que a moderação desses irmãos é conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é isso? São pessoas que têm uma mente pronta para compreender, para tolerar aquilo que é realmente preciso tolerar. Uma mente que tem moderação, que o apóstolo Paulo está falando aqui, no versículo 4, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É porque são pessoas que estão de uma maneira mental, moderando os seus pensamentos, moderando a sua forma de pensar, estão poderando. Eles não são pessoas radicais, eles não são pessoas que pensam tudo o que querem, mas são pessoas que estão aí dizendo a Deus moderadamente e regulando o que eles pensam, o que ocupa na sua mente. De maneira, meus irmãos, que o nosso adversário, ele sabe muito bem o que tem que estar na nossa mente. A nossa mente, ela pode ser alvo não de possessão. Nós que temos Jesus Cristo como Espírito Santo morando em nós, não precisamos nos preocuparmos com nenhum tipo de possessão. Mas nós precisamos nos preocupar, porque o nosso adversário, ele anda ao derredor o tempo todo, lançando flechas, dardos para atingir a nossa mente. Você e eu, durante o dia, temos muitos maus pensamentos. E esses maus pensamentos não vêm de Deus. Boa parte dele vem de nós, natureza humana pecaminosa. Mas a grande parte deles vem do nosso adversário. Quando Paulo fala em Efésios 6 que o inimigo lança dardos inflamados contra a nossa mente, sabe? É o diabo nos atacando, meus irmãos. É o diabo atacando mente de crianças, mente de jovens, mente de pessoas boas, sinceras. Não pense que pensamentos maus só atingem pensamento de pessoas erradas, não. O diabo está lançando flechas, dardos, pensamentos, planos, de forma muito astuciosa na mente das pessoas. E nós precisamos estar atentos para não cairmos nessas ciladas que o diabo tem preparado. A sua mente agora provavelmente deve estar aqui,
que você deve estar pensando no que eu estou falando, pensando no que você está ouvindo, ou não, mas é para estar. O que ocupa a nossa mente é algo muito sério. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente ocupar o nosso pensamento com tudo que é de boa fama, com tudo que é de louvor, virtuoso. A gente pode investir a nossa mente naquilo que é bom, encher a nossa mente de coisas boas. Isso fará com que a nossa mente seja protegida, o nosso corpo seja protegido, e a ansiedade não vai dominar em nossa vida. Do contrário, queridos irmãos, quando nós damos ênfase a um problema, quando nós ficamos pensando e martelando nos problemas, nas coisas que ainda vão acontecer, que a gente está preocupado, quando esses problemas ocupam a nossa mente, eles começam a ter proporções, espaços, aceitação e acomodação em nossa mente. Isso começa a nos deixar ansiosos, inseguros. Os problemas nos atormentam, tiram o nosso sono, nos deixam realmente afetados. E Paulo está dizendo, olha, sobre tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é, virtuoso, de boa fama, tudo que é bom, lícito, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí você precisa ser um guardião da sua mente também. Você guardar o que você tem pensado, o que você tem dado asas a pensamento, porque o diabo, com certeza, ele vai estar lançando maus pensamentos para atingir a sua mente. Vigie, cuidado, porque pensamentos maus não vêm do Senhor. Perceba que nosso adversário, ele se alimenta de carne, de tudo que é carnal, tudo que é ruim, negativo, sujo. É isso que o diabo quer colocar em nossa mente, meus irmãos. E a gente precisa estar sempre lavando nossa mente, como diz Jesus lá em Lucas 17. Em João 17, nós precisamos estar sempre limpando a nossa mente. A palavra de Deus é como água que limpa a nossa mente, nos deixa purificados a mente diante do Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente. Através de pensamentos corretos, nossa mente é guardada. E no versículo 9, o apóstolo Paulo está dizendo, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? O que Paulo está colocando agora, não é somente que você pratique a oração, não é somente que você pense de forma correta, pense de maneira pura diante de Deus, mantenha o controle dos pensamentos. Mais do que isso, Paulo está dizendo, adote uma prática de vida. O que vocês viram em mim de bom, o que vocês viram em meu testemunho de bom, pratiquem, imitem, façam também, pratique isso, tudo que for de bom, porque o Deus da paz agora, não é mais a paz com Deus, mas o Deus da paz será convosco. Veja que ele está colocando aqui uma dosagem bem maior. Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente perder a paz em Deus. A gente perder a paz em Deus. A gente pode perder. Porque às vezes você esquece do que Ele fez por você. Às vezes você esquece do que Ele realizou em seu favor. Mas há uma paz em Deus que a gente não tem como perder nunca, porque o que Jesus fez por nós não foi ninguém que fez, foi Ele que fez por nós, e o que Ele fez ninguém pode mudar. Os efeitos do que Jesus fez por nós estão presentes em nossa vida. Nós podemos muitas vezes esquecer ou diminuir a fé no que Ele fez. E a fé é um dos elementos principais para evitar a ansiedade. Mas quando perdemos um pouco da fé naquilo que Jesus fez por nós, a ansiedade entra de muro adentro. Nós precisamos guardar o nosso coração e manter essa paz com Deus, porque o que Ele fez por nós foi fiel, foi real. Paulo está dizendo, aprendam, vivam, pratiquem tudo que vocês viram de bom. Pratiquem isso.
o que aprenderam da palavra, pratiquem, ponham em prática. Exerçam a vida cristã na prática de maneira fiel, e o Deus da paz será convosco. Mais uma vez aqui uma promessa para mim e você. Deus da paz quer estar conosco. O Deus que subiu naquela cruz, derramou o seu sangue e conquistou para nós a salvação. Ele quer estar conosco todos os dias. Um dos maiores prazeres do nosso Deus, uma das maiores lutas do nosso Deus, foi para que Ele estivesse conosco todos os dias, perto de nós. Deus da paz estará conosco, porque agora nós estamos vivendo e praticando. Nós estamos não somente orando, que orar é falar com Deus, suplicar. Não estamos somente pensando corretamente conforme a palavra de Deus, mas estamos aqui no conselho do apóstolo Paulo praticando aquilo que de fato nós precisamos praticar. Meus irmãos, na vida cristã nós precisamos estar atentos, porque nós somos tendenciosos a sair do caminho. Nós somos tendenciosos a deixar de praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Hoje, quando um cristão passa pelo outro no meio da rua, diz logo a paz do Senhor. Por que você acha que Deus deixou esse hábito? Que o Senhor criou esse hábito com seus discípulos, ao encontrar-se, saudava com a paz. Por que logo a paz? Por que não o amor? A gente sauda com a paz. Porque com certeza a paz é o maior triunfo entre ambas as partes que eram inimigas. Se nós éramos inimigos de Deus e vivíamos em guerra com Deus, a paz foi realizada. Essa paz tem que sempre lembrar, tem que ser lembrada em nossas vidas. Todas as vezes que a gente passar pelo irmão, a gente encontrar um irmão, a gente sauda com a paz. E o Deus da paz será convosco. E a gente precisa lembrar que precisamos novamente continuar praticando tudo que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos fechar as portas do nosso coração para a ansiedade, meus irmãos, e viver literalmente na palavra de Deus. Olha, eu sei que vai ser difícil você se manter na prática do Evangelho nos dias tenebrosos da sua vida. Vai ser muito difícil. A gente é muito tentado a fazer aquilo que a gente quer nos momentos de dificuldades. Porque a gente imagina e pensa que a gente tem o jeito, tem a solução para as coisas que a gente está passando de dificuldade. A gente tem como resolver e sair daquilo aí logo, logo. E muitas vezes nós nos avexamos e passamos por cima de Deus. Tentamos dar um jeitinho para resolver logo a situação. E aí as coisas se complicam. Nesta noite o Senhor, com a sua palavra, está nos dando a graça, meus irmãos, de crer que há remédio para aquele que está ansioso, para aquele que está aflito, para aquele que está inquieto, dividido, preocupado, né? Veja a palavra preocupado. É uma preocupação de uma coisa que nem existe. Você está inquieto por uma coisa que ainda nem chegou. O Senhor está usando o seu servo, o apóstolo, dizendo para nós nessa noite: ore, use a oração como antídoto, como uma prática de remédio, como um alívio para a sua alma. Quem ora tem paz, vive em paz com Deus. Quer viver uma vida tranquila, abençoada? Regule, guarde os seus pensamentos, pense conforme a palavra de Deus. Não deixe seus pensamentos vagar à mercê de tudo que vier na sua mente. Aprenda a dosá-los, aprenda a regulá-los, a ser prudente com ele. Aprenda também, em nome de Jesus, a ser cristão na prática, a ser um cristão no dia a dia, no seu trabalho, no seu ciclo de amizade, aonde você mora. Você tem que ser um cristão de verdade. As pessoas têm que olhar para você e ver claramente a clara presença do Senhor, um testemunho real de um cristão de forma sincera e autêntica. Meus irmãos, não podemos ser confundidos com os que não têm Jesus.
O comportamento dos cristãos não podem ser comportamentos de uma pessoa que se confunda com uma pessoa que não tem a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês moram num lugar que vivem sobre uma tensão, sobre uma certa perseguição aí em Filipos, mas aprendam a viver moderadamente. Vocês não devem viver ansiosos por coisa alguma. Meus irmãos, quem está falando isso aqui é um santo homem de Deus que sofreu e enfrentou muitas lutas. Se fosse uma pessoa qualquer falando para esses irmãos de Filipos aqui: olha, vocês não precisam viver ansiosos de coisa alguma, poderia ouvir aquela resposta que muitos dão: mas você não está no meu lugar, você não está na minha pele, você não está nos meus problemas. Quem está falando isso aqui é Paulo. Paulo já sofreu tantos açoites, afrontas. Esse homem sofreu, quase que morre em muitos momentos. Se a gente for ler a história de sofrimento de Paulo, a gente vai ficar realmente penoso, porque o que esse homem sofreu, tudo por causa do Evangelho. E ele, quando escreve essa carta aqui para Filipos, ele está preso em Roma. E de lá ele está ordenando para os irmãos de Filipos: olha, não vivam ansiosos de coisa alguma. Quem está ordenando isso aqui, queridos, é alguém que já passou por tensões, pressões firmes, entrou em inferno e saiu do outro lado, e está ordenando aos irmãos: não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. Paulo sabe do que está falando. Paulo sabe o que já passou. Ele sabe o que é sofrer. E é ele que está dizendo: a gente não tem motivo algum para andar ansiosos, porque Deus é fiel, porque Deus tem cuidado de nós. Aqui um pouco mais na frente, no versículo 12, ele vai dizer aquelas palavras que a gente tanto conhece. Ele vai dizer: já sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. No 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Então quem está falando isso para mim e você hoje é um homem que tem razão de falar. Ele sabe o que é pressão, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento, mas mesmo assim ele diz: nós temos um Deus que nos guarda, que Ele é a nossa paz, que Ele guarda o nosso coração. Por maior que seja a aflição, como Davi sofreu lá no Salmo 27, ainda que exploda uma guerra contra mim, eu confiarei no Senhor. E os que vêm contra mim, é eles que tropeçam e caem, eu devo permanecer na presença do Senhor. Diga para o seu irmão isso nessa noite: permaneça na presença do Senhor. Não saia dela. Não se mova do seu lugar, em nome de Jesus, porque a paz de Deus vai estar sobre você, para lhe guardar, para lhe amparar. Será convosco em nome de Jesus. O Senhor amparará a sua vida e guardará você de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Por mais que venha a ansiedade, o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por tua vida, Senhor. Senhor, nesta hora nós clamamos por todas as vidas que aqui estão. Clamamos por vidas que estão aqui, Senhor, que talvez estejam enfrentando dias de ansiedade, dias de inquietação, dias de aflição pelo amanhã, medos, estresse, talvez alguns sentindo até sinais físicos no seu corpo, palpitações. Deus, o corpo dando sinais que a alma está ansiosa. O corpo muitas vezes dando sinal, o coração acelerando, a respiração ficando pouca, como sinal de que, Deus, alguma coisa errada está saindo do controle. Mas nesta noite nós ouvimos pela tua palavra, Senhor, que há um Deus lá do outro lado, que ouve a oração do seu povo.
e que mesmo sem palavras, o Senhor nos ouve. Mesmo com o gemido da nossa alma, o Senhor está nos ouvindo, o grito da nossa alma. Ele sabe e pode responder a você a respeito da sua aflição, da sua ansiedade. Esta noite, Senhor, nós te pedimos, entregamos o nosso coração, para que o Senhor nos derrame paz, repreenda todo medo, todo susto que muitas vezes vem nos deixar pasmados diante das grandes afrontas da vida. Meu Senhor, nos ensine a orar, nos ensine a orar corretamente, nos ensine a clamar, a suplicar, quando as coisas estão apertando, quando as coisas estão ficando feias. Ajuda-nos, Senhor, a orar, a suplicar. Nos ajuda, sobretudo, a orar de maneira agradecida ao Senhor, porque o Senhor já fez e fez muito por nós. E nós precisamos orar lembrando de tudo que o Senhor já fez, e tudo que o Senhor já realizou na história, tudo que o Senhor na nossa história tem realizado, tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, em cada passo. A mão milagrosa do Senhor, a misericórdia do Senhor nos assistindo, muitas vezes o Senhor nos levantando, nos levando nos braços. Ações de graças a um Deus fiel que tem zelado de cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a usar nosso pensamento conforme a Tua palavra. Bem-aventurado aquele que guarda a Tua lei, Senhor. Medita nela e anda nesta lei de dia e de noite. Nos ensine, Senhor, a encher nossa mente com aquilo que é bom. Faz-nos abandonar, Senhor, redes sociais que estão contaminando os nossos pensamentos, nos deixando ansiosos. Faz-nos abandonar, Senhor, qualquer tipo, Senhor, de meio, de veículo que está contaminando o nosso pensar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a lidar com nossos pensamentos, a mantê-los puros diante da Tua palavra. Nos ajuda a orar e orar corretamente, a pensar e a pensar corretamente, a viver, praticar corretamente a Tua palavra, Senhor. Nos dá a doutrina correta, pura, sã doutrina, Senhor, para vivermos boas obras. E essas obras, Senhor, glorificam o Teu nome, exaltam o Teu nome. Nós oramos por uma igreja que precisa de saúde da mente, uma igreja que precisa de saúde das emoções, dos seus sentimentos, Pai Santo, para que a cada dia mais a gente desfrute, Senhor, de vida saudável na presença do Senhor. Ajuda o Teu povo, Pai Santo, a construir uma vida santa, uma vida saudável, uma vida crescente, em paz com Deus, em paz com os irmãos, em paz uns com os outros, em paz com a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia a desfrutar desta paz. Nos ajuda a andar, Senhor, protegidos pela Tua palavra. Que o inimigo não lance, Senhor, e não nos atinja com dardos inflamados, pensamentos contrários, nos estressando, nos deixando assustados, nos deixando acuados ou infectados por alguma contaminação da mente. Ajuda-nos, Senhor, protege-nos, protege nossos filhos, protege as crianças que não têm defesa de si mesmas. Que elas sejam amparadas com orações dos seus pais, que elas sejam guardadas a mente delas em Cristo. Que esteja alguém do seu lado, protegendo em oração, ali consagrando sua vida em função da sua vida ser protegida. Deus, ajuda a nossa família, protege nossa casa. Que o mundo está doente, Senhor, o mundo está enfermo com essas doenças mentais. E nós somos o Teu povo e precisamos andar em saúde, em vida saudável, de qualidade da Tua presença. Nós precisamos ter remédio para passar daqueles que estão doentes. Nós precisamos estar de pé, Senhor, firme no Senhor. Oramos nesta noite pedindo que o Senhor nos proteja. Livre nossa mente, Senhor. Nos ensine a nos proteger. Nos ensine a nos guardar de todos estes males que estão espalhados ao nosso redor. Guarda a nossa mente, Senhor, livra-nos, dai-nos, Senhor, prontidão, vigilância, ó Deus, uma vigilância constante, para que o inimigo da nossa vida não nos atinja. Oramos, Senhor, guarda-nos, nos ajuda, nos ensina, dá forças, Senhor, para a gente resistir ao diabo e ele fugir de nós. Nos dá graça e sabedoria para lidarmos, Senhor, com tudo aquilo que a gente pensa, para que isso não seja, Senhor, um veneno para
para a nossa mente. Nos protege, Senhor, nos guarda. Dai a tua paz à tua igreja nesta noite, mais desta paz, mais desta graça gloriosa, deste, Senhor, dessa sensação, dessa virtude, desse sentimento que vem de Deus, de nos sentir em paz, desfrutar desta paz, Senhor. Não nos deixa cair na ansiedade, não nos deixa parar de orar, não nos deixe, Senhor, desconfiar do teu poder, da tua fidelidade, porque o Senhor até hoje nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Nos ensine, Senhor, a confiar em ti incondicionalmente. Nos ensina a confiar em ti, Senhor, em tuas palavras de maneira total, integral. Nos ensine, Senhor, a praticar bons pensamentos, boas práticas do teu santo evangelho. Não nos deixe ser arrastados, Senhor, por este mal da ansiedade. Livra o nosso coração, Senhor, e que a nossa alma seja fortalecida no Senhor, para nesta paz viver em Cristo, cada dia mais crescendo e desfrutando desta graça que é a paz de Deus. Conserva-nos em ti, Senhor, em tua paz rica, que excede a todo entendimento, que excede a tudo que se pode pensar e entender. Essa paz não dá para entender, ela vem de Deus, está acima de tudo que a gente possa racionalizar. Por isso, Pai, nós oramos te agradecendo pela tua palavra, te agradecendo pelas tuas palavras que vêm para nós como cura nesta noite, que vem como alívio para a nossa vida, nossa mente. Que o Senhor, Pai, nos dê graça para viver e desfrutar a tua paz cada dia mais, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? E Deus assim aplica a sua palavra em nosso coração. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos entrando na semana que antecede o Natal. Hoje é dia 17 de dezembro, né? E já estamos aí nas vésperas dos dias de Natal, que é um período muito bom, muito gostoso, muito positivo, né? Um momento em que a gente percebe que o mundo é tomado, né, por uma sensação de paz, um bem-estar, uma atmosfera de amor, né, que se derrama aí nesses dias, né? A gente encontra muitos irmãos brigando com quem comemora o Natal, né? Porque muitos não encontram na Bíblia nenhum mandamento para a gente celebrar essa data, mas muitos esquecem que tem tanta gente, né, vivendo num falso Natal, vivendo numa falsa realidade, e seria uma covardia a gente, como cristão, passar por essa data e não falar nada e não fazer nada para mostrar que existe um Natal legítimo, um Natal real. É uma resistência, a gente não pode se calar, né? Mesmo que isso seja vindo como iniciativa pagã, né, romana. Essa data de 24, 25 de dezembro é uma data de origem pagã. A igreja romana assim a instituiu, né? Mas o conteúdo dessa data nada mais é do que o nosso Senhor. A gente não pode passar por ela e não deixar de louvar a Deus pelo que Ele fez por nós. Enviou o melhor, enviou Jesus para nos salvar, e a gente comemora o Natal com muito oportunismo, sabendo que Deus nos dá esta graça da gente celebrar que o Filho de Deus esteve entre nós, dentre nós, né, e nos trouxe a tão grande salvação. Então a gente comemora o Natal com muita tranquilidade e alegria, sabendo que esse é um momento que a gente tem que publicar, proclamar a tão grande salvação, para agradecer por esse culto, por essa noite na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe toda a igreja, todas as famílias, em nome de Jesus. Santo Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Pai Santo, por essa maravilhosa noite na tua casa. Deus, obrigado por cada filho teu, filha tua, que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pelos louvores, por todo o teu cuidado para conosco.
Obrigado porque o Senhor reúne essa igreja para te adorar em domingos. Obrigado, Senhor. Nós te entregamos em tuas mãos as nossas vidas, nossas famílias. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todas as nossas vidas, nossa semana inteira. Senhor, nos guarda, nos livra. Senhor, protege-nos. Seja a nossa proteção, seja a nossa guarda fiel, Pai Santo. Pedimos que o Senhor tome em teus cuidados a vida da Edna, que amanhã vai, Deus, fazer essas cirurgias. Deus, toma em suas mãos a vida dela. Essa cirurgia que o Senhor vai estar ali sobre a vida dela para cuidar, para amparar. Dá-lhe, Senhor, livramento, graça, saúde. Que ela conceda, Senhor, conceda a ela tem uma cirurgia abençoada ali. Que o Senhor conduza cada detalhe daquela cirurgia, cada momento. E que o Senhor faça ela voltar ali renovada, restaurada, em nome de Jesus. Pedimos, meu Senhor, por todos que estão aflitos, por todos que estão, Senhor, em ansiedade, em aflições de alma, por aqueles que estão nesse final de ano, Senhor, tristes, angustiados, acometidos por males desta época, deste tempo mau. Que o Senhor Deus tenha misericórdia. Oramos também por todo o teu povo que estão enfrentando lutas, provações, Senhor, guerras, batalhas. Senhor, fortalece o teu povo. Manda reforço, Senhor celestial, para a tua igreja, nas suas lutas, nas suas grandes, Senhor, lutas e pelejas. Senhor, guarda o teu povo, protege a tua igreja. Seja com esse povo, Senhor, nesse final de ano. Livra-nos de assalto. Guarda o nosso dinheiro, guarda as nossas rendas, os nossos bens. Livra do homem mau, ó Senhor. Protege a nossa casa, a nossa saída, a nossa entrada, a nossa chegada, o nosso levantar, o nosso deitar. Senhor, protege o teu povo. Tu és a nossa proteção suprema, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre toda esta igreja. Aniversariante dessas semanas, Deus abençoa cada um deles, renova suas forças, tua serva Giovanice, visita ela, fortalece tua filha, Senhor, pois tu és o Deus que cuida de nós e tem andado conosco lado a lado. Deus abençoa todo o teus servos, tuas servas, leve em paz, nos livra dos ataques do maligno, nos dá força, sabedoria, graça, prudência, discernimento, para andarmos em paz crescente na presença do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e poderoso Pai, e as divinas e doces consolações do seu Santo Espírito, sejam sobre todo o povo de Deus aqui em todo o mundo de hoje, para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão todos na paz.